bezerra da barriga. Onde a terra fértil guarda essa história. Ergueu-se Angola Janga, a fortaleza da liberdade, símbolo de resistência contra a opressão. Foi lar de quem lutava por uma vida digna, guiados pela força da liberdade e da fé. Na roça, raízes e sementes foi semeada, pois era a força dos negros livres. Alimento, desejo, colheita, luta, liberdade. Florescerão naquele chão. Onde a terra fértil guarda essa história. Imagina a seguinte cena. Uma pessoa vai até o quintal, corta uma folha imensa, super suculenta de babosa, a famosa aloe vera, né? E joga inteira no liquidificador, com um pouco de água e bate tudo. Nossa, já tô até prevendo o desastre. Pois é. A intenção dessa pessoa é fazer aquele suco detox definitivo, sabe? Para limpar o organismo de vez. Só que, horas depois, essa mesma pessoa tá dando entrada no pronto-socorro. Com cólicas abdominais violentíssimas, com certeza. Exatamente. Uma diarreia severa, uma irritação intestinal profunda. E tudo isso porque ela ignorou um detalhe que é tipo invisível ao olho nu. Hoje, a gente vai destruir, de uma vez por todas, aquele mito de que, se é natural, é 100% seguro. Essa aura de pureza inofensiva que as pessoas colocam nas plantas, uma romantização muito perigosa, sabe? A gente tira da natureza a complexidade química real dela e trata a planta como um mero enfeite passivo. Quando, na verdade, a gente está lidando com compostos bioativos extremamente potentes. E é com esse alerta, bem direto, que damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. A nossa missão de hoje é cruzar as fronteiras da sabedoria ancestral, da botânica e da nossa própria cura emocional. Uma intersecção fascinante. Demais. Temos na mesa 3 fontes que formam um quebra-cabeça muito interessante. São 2 guias clínicos e práticos bem abrangentes sobre o uso doméstico de plantas medicinais brasileiras. Que são verdadeiros manuais de sobrevivência, diga-se de passagem. Com certeza. E a terceira fonte é um documento profundamente reflexivo que investiga as origens do sofrimento humano. A ideia aqui é provar que cada xícara de chá é, na verdade, um reator químico. Ok, vamos desvendar isso e começar olhando lá para trás, porque não faz sentido falar de curar o corpo sem entender de onde vem a dor, concorda? Concordo plenamente. O documento sobre o sofrimento humano, ele estabelece uma premissa que muda totalmente a nossa lente analítica. É a ideia de que nós somos absolutamente moldados pelo ambiente ao nosso redor, desde o momento em que a gente nasce. Ou seja, a gente é um reflexo do meio. Exato. A reflexão levanta a hipótese de que a gente herda não só características genéticas, mas também os medos e as tensões daqueles que nos geraram e do espaço que a gente ocupa. A lógica que as fontes apresentam é de causa e efeito emocional, pura e simples. Como assim? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, se o ambiente em que o indivíduo se desenvolve é seguro e acolhedor, o cérebro aprende a ter fé no mundo. Se há encorajamento constante, consolida-se a autoconfiança. Em contrapartida... O oposto também é verdadeiro, né? Sim, infelizmente. Um ambiente marcado por críticas constantes e constrangimentos força a pessoa a internalizar uma carga pesada de culpa e um estado de alerta agressivo que inevitavelmente vai se manifestar no corpo físico na forma de doenças. Caramba. E essa visão de que a mente e o ambiente adoecem o corpo
se conecta de forma brilhante com os primórdios da medicina. Quando a gente olha para as primeiras civilizações humanas, sabe, caminhando pelas savanas do continente africano, aquela busca por raízes e folhas não era só para estancar um sangramento ou aliviar uma indigestão. Era muito mais profundo que isso. Exato. A ciência da cura deu os seus primeiros passos como uma busca por alívio existencial num mundo que era extremamente hostil. A dor física e o terror emocional de sobreviver eram tratados como uma coisa só, muito antes da invenção dos laboratórios modernos e dessa separação ocidental entre corpo e mente. Se conectarmos isso ao quadro geral da história brasileira, a gente observa a materialização dessa sobrevivência através do que chamamos de sincretismo cultural. Que é um encontro gigantesco de conhecimentos. Gigantesco. As fontes documentam como o conhecimento milenar dos povos originários aqui do Brasil se entrelaçou com a botânica africana. Os indígenas guaranis, por exemplo, já mapeavam o uso da espinheira santa para curar lesões gástricas séculos antes da colonização europeia. Séculos antes. E aí chegam as populações escravizadas. Isso. Quando a diáspora africana trouxe milhões de pessoas escravizadas para o Brasil, essas populações trouxeram junto uma inteligência fitoterápica muito profunda. Mas eles foram forçados a decodificar um bioma inteiramente novo. Olha, eu fico perplexo com o nível de observação científica empírica que acontecia nos quilombos. No meio de uma violência institucionalizada bizarra e de uma privação absoluta, o domínio sobre as plantas era, tipo, a tecnologia de ponta da existência deles. Era a única forma de medicina acessível. Sim. Eles estavam literalmente usando a floresta para tratar os ferimentos físicos dos açoites e o trauma psicológico indescritível da escravidão. É como se toda essa sabedoria representasse um gigantesco DNA botânico e emocional, sabe? Uma analogia perfeita. Um código genético de sobrevivência aperfeiçoado geração após geração. Uma verdadeira base de dados científica construída à base de tentativa, erro e muito sacrifício humano. E o mais incrível é que a ciência moderna, com todos os seus espectrômetros de massa e ensaios clínicos duplos cegos, ela atua hoje quase como um tradutor desse banco de dados ancestral. Como assim, tradutor? Bom, quando um laboratório isola um princípio ativo e publica um artigo sobre a eficácia dele, ele está, na verdade, validando o mecanismo de ação de algo que esses povos já tinham comprovado estatisticamente na prática. A eficácia terapêutica já existia lá no quilombo e na aldeia. A ciência contemporânea só descreve a via molecular da coisa. Mas é justamente porque essa eficácia molecular é real que a gente tem que passar da reverência histórica para o sinal de alerta. Porque, pensa comigo, se uma folha tem a força motriz para alterar a química de um órgão e curar, ela tem exatamente a mesma capacidade de causar uma falência sistêmica. Com toda certeza. E aqui as nossas fontes começam a ditar os, digamos, mandamentos verdes, destruindo aquela cultura da automedicação indiscriminada. A ideia de tomar o mesmo chazinho todo dia pro resto da vida é um erro crasso. Um erro muito comum, infelizmente. As pessoas esquecem que o corpo humano é uma máquina de adaptação implacável. Os guias botânicos que analisamos são extremamente rigorosos quanto à necessidade de pausas terapêuticas. Tem que dar um descanso pro corpo, né? Tem. É obrigatório. Se um indivíduo ingere um composto bioativo diariamente, sem interrupções, ocorre um fenômeno de saturação dos receptores celulares. O corpo simplesmente passa a ignorar a substância, anulando o efeito curativo. Ou pior, né? Ou, no cenário mais grave, o fígado e os rins não dão conta de excretar os metabólitos, gerando uma toxicidade por acúmulo. A regra clínica apresentada nas fontes exige ciclos. Por exemplo, administrar a planta por 10 dias e suspender por 4. Para tratamentos crônicos, usar por 30 dias e pausar uma semana inteira. Nossa, muito específico. E as fontes também falam sobre o lugar onde você colhe essas plantas, não é? Sim, tem as regras de colheita. Jamais, em hipótese alguma, se deve extrair plantas medicinais às margens de rodovias. A estrutura celular das folhas atua como um filtro esponjoso. Ela absorve implacavelmente metais pesados, graxas e toxinas da combustão dos motores dos carros. Caramba, você está fazendo um chá de escapamento de caminhão, basicamente. Exatamente isso. O que nos leva de volta àquele cenário catastrófico do suco detox de babosa que eu mencionei no início.
A babosa é super venerada. Tá nos cosméticos, é imbatível para regenerar a pele depois de uma queimadura. Ah, pra pele ela é fantástica. Mas as fontes revelam um mecanismo de defesa da planta que a maioria ignora. Entre a casca dura e aquele gel transparente, existe uma seiva amarelada chamada aloína. E a função da aloína na natureza é afastar predadores, porque ela é extremamente amarga e tóxica. E no trato gastrointestinal humano ela faz um estrago? Ela age como um laxante drástico e um irritante muito severo da mucosa. Peraí, quer dizer que aquela planta inofensiva de babosa no quintal pode causar uma intoxicação severa se a pessoa simplesmente bater a folha inteira no liquidificador? Pode e vai causar. Isso levanta uma questão importante sobre o preparo. Para usar a babosa internamente com alguma margem de segurança, é obrigatório cortar a base da folha e deixar ela escorrendo na vertical por pelo menos 30 minutos, até que toda essa resina amarela, essa aloína tóxica, seja expulsa. Uau! É um detalhe que salva o seu intestino. Com certeza. Outro exemplo clássico que ilustra esse perigo do que achamos ser inofensivo é a arruda. Ela é profundamente enraizada na cultura popular brasileira, né? Tem as benzedeiras para afastar o mal-olhado, ou o pessoal que aplica no couro cabeludo das crianças para matar piolho. Minha avó fazia muito isso, chá de arruda. Pois é. Ocorre que a arruda possui compostos altamente fototóxicos. Se os óleos essenciais presentes nas folhas frescas entrarem em contato com a pele e essa área for exposta à radiação do sol, ocorre uma reação química que destrói as células epiteliais. Sério? Sério. Resulta em bolhas enormes que se assemelham a queimaduras químicas de 2º grau. E internamente, se ingerida, a gravidade aumenta muito. O que ela causa por dentro? Ela possui propriedades estimulantes uterinas que a tornam fortemente abortiva. E concentrações elevadas do chá dela, ou do óleo essencial, desencadeiam dores gástricas fulminantes e podem levar a um quadro de falência hepática irreversível. Gente! Entender que uma plantinha inofensiva plantada na calçada pode causar falência do fígado nos força a repensar tudo. A automedicação natural cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa toma litros de um chá buscando alívio e não percebe que está apenas anestesiando o sintoma de uma patologia grave, que vai continuar avançando silenciosamente. Isso sem mencionar quando a planta interage com medicamentos sintéticos, né? Nossa, sim. O momento em que a química da planta colide com a química do remédio sintético da farmácia. E como o foco principal da metabolização é o trato gastrointestinal, vamos olhar sobre o microscópio como plantas extremamente populares sequestram o nosso sistema digestivo. A hortelã é o ponto de partida perfeito para essa análise mecanicista. É o remédio caseiro padrão depois daquela refeição exagerada, com eficácia comprovada para dissipar gases e inibir náuseas. Um chazinho de hortelã não faz mal a ninguém, né? É o que dizem. Contudo, a mecânica da hortelã envolve o relaxamento da musculatura lisa do trato digestivo. Para uma pessoa que sofre de refluxo gastroesofágico ou possui uma hérnia de hiato, isso é um gatilho desastroso. Relaxa a musculatura? Sim. Ao relaxar a musculatura, a hortelã afrouxa também o esfíncter esofágico inferior, que atua como uma válvula de vedação entre o estômago e o esôfago. Com a válvula relaxada, o ácido do estômago perde a barreira de contenção e sobe livremente pelo canal. Nossa, causando aquela queimação excruciante e agravando o quadro do refluxo. Faz todo sentido. O detalhe do relaxamento muscular explica perfeitamente o problema. E também temos o caso da quixabeira nas fontes. Muito prevalente em comunidades rurais, né? Exato. Usada como um tônico anti-inflamatório para o intestino. Mas as fontes alertam sobre o perigo do uso contínuo, e a culpa cai sobre uma substância chamada tanino. Mas me explica, por que exatamente os taninos se tornam os vilões da nutrição se a intenção era só curar uma inflamação? Boa pergunta. Os taninos são compostos polifenólicos com uma propriedade adstringente extrema. Sabe aquela sensação áspera e de boca amarrada quando a gente morde uma banana verde? Sei, que trava a língua toda. Isso, são os taninos. O mecanismo de ação deles no ambiente intestinal é de aglutinação.
Quando eles são ingeridos em grande quantidade, no chá de quixabeira, por exemplo, eles se ligam quimicamente às proteínas e principalmente aos íons metálicos dos alimentos, formando complexos insolúveis. Então eles prendem os nutrientes. Exatamente. O ferro presente na dieta é literalmente sequestrado por esses taninos antes que a parede intestinal consiga absorvê-lo. A consequência direta do uso prolongado é uma anemia induzida pela planta, além de um ressecamento severo do bolo fecal, gerando uma prisão de ventre daquelas. É a química de aglutinação atuando contra a nutrição do corpo. Agora, a interação medicamentosa que realmente soa como um filme de suspense nas fontes é a que envolve a espinheira santa e o cardo mariano. Essas são perigosas se combinadas com remédios. Demais. A espinheira santa é um protetor gástrico formidável, mas os guias apontam que ela possui um leve efeito depressor sobre o sistema nervoso central. O mecanismo é sutil isoladamente, mas se a pessoa toma um medicamento sedativo de farmácia, as vias moleculares se somam. A planta atua como um amplificador do remédio psiquiátrico, arrastando o paciente para uma sonolência extrema. Mas o caso do cardo mariano? Esse é um estudo de caso fantástico. Que é que a coisa fica realmente interessante. Eu gosto de pensar no fígado como uma alfândega de um aeroporto internacional. Tudo que a gente ingere precisa passar por lá para ser carimbado pelas enzimas, liberado para o sangue ou descartado. O cardo mariano, que é rico em silimarina, atua como um estimulante de produtividade dessa alfândega. Ele regenera os fiscais do fígado, por assim dizer. Isso. Mas se ele faz a alfândega trabalhar num ritmo tão acelerado, como isso causa um curto-circuito em quem toma remédios controlados? Tipo o remédio para diabetes. Essa sua analogia da alfândega ilustra com precisão o que chamamos na farmacologia de indução enzimática. Pacientes diabéticos que utilizam remédios orais dependem de uma liberação e metabolização gradual do fármaco, sabe? A dose é calculada para o medicamento baixar o açúcar do sangue de forma controlada ao longo de 12 horas, por exemplo. Tá, e aí entra o cardo mariano. E hiperestimula a atividade hepática, a alfândega processa e despacha toda a carga do medicamento sintético de uma vez só. O corpo recebe um impacto hipoglicemiante massivo em questão de minutos, em vez de horas. Caramba! O açúcar no sangue despenca violentamente, Exato. induzindo tremores, suor frio e um potencial desmaio. O paciente otimizou a saúde do fígado, mas sabotou completamente a estabilidade do tratamento para diabetes. Isso prova que bancar o alquimista de cozinha sem compreender a cinética química é um risco gigantesco. Contudo, a sabedoria ancestral detalhada nas nossas fontes não se limita a ingerir compostos. Uma parte substancial dessa ciência médica primigênia envolve alterar a biologia de fora para dentro, utilizando aplicações na pele e rituais térmicos. É o que chamamos de terapia de superfície. E a ferramenta terapêutica mais arcaica e fascinante descrita é a argila, o barro mesmo. As fontes traçam uma linha do tempo impressionante, cara. Dos embalsamamentos no Egito Antigo, aos hospitais no Japão aplicando lama curativo em sobreviventes de queimaduras por radiação. A Terra tem uma engenharia de cura que vai muito além de um mero emplastro refrescante, né? Com certeza. A matriz da argila é um complexo riquíssimo em oligoelementos essenciais: silício, ferro, magnésio, cálcio e zinco. A literatura fornecida detalha 2 mecanismos de ação fundamentais. O primeiro é o processo de permutação. Permutação? Como uma troca? Isso. O contato prolongado da argila úmida com a pele doente cria um gradiente de concentração. Ocorre uma troca iônica verdadeira. A argila doa seus minerais curativos para a corrente sanguínea e, graças à porosidade microscópica dela, atua como um ímã extraindo toxinas celulares e dissipando o calor concentrado da inflamação. E o segundo mecanismo vital é o equilíbrio térmico. E as fontes fazem uma distinção super criteriosa dos tipos de argila. A argila vermelha, por exemplo, é saturada em óxido de ferro e cobre, criando um ambiente favorável para o estímulo de colágeno e revitalização celular do rosto. Mas o que realmente desafia o senso comum é a prescrição da argila marrom. O uso abdominal. Exato.
O guia orienta aplicar uma camada espessa de argila marrom diretamente na pele, da barriga, do baixo ventre e deixar agir por até 3 horas para tratar problemas internos profundos, como gastrite severa e intestino preso. E aqui eu preciso trazer uma pergunta, uma dúvida puramente mecânica mesmo. Pode perguntar. Como exatamente colocar um creme de argila marrom, lama fria, na barriga pelo lado de fora, consegue fisicamente forçar o intestino paralisado a voltar a se mover lá no fundo da cavidade abdominal? Eu entendo a confusão. Parece mágica, mas é física. A resposta reside no conceito de terapia derivativa e na resposta vascular do organismo. O tecido da pele não é uma barreira morta, é um órgão poroso de troca contínua. Tá, e como o sangue reage a isso? Pensa assim, quando um órgão interno, como o estômago ou o intestino, está severamente inflamado, ele congestiona. Há um acúmulo patológico de sangue muito quente e toxinas estagnadas ali ao redor dele. Quando você aplica um emplastro pesado e frio de argila marrom na superfície da pele, o cérebro registra um choque térmico localizado. O corpo tenta se aquecer. Exato. Para proteger a superfície do frio, o sistema nervoso aciona uma redistribuição sanguínea. O sangue fresco é bombeado das extremidades e do centro direto para a pele da barriga. Esse desvio de fluxo puxa a congestão para longe do órgão inflamado. Uau! Ao perder aquele excesso de calor e pressão sanguínea que estava paralisando ele, o intestino desinflama e retoma os movimentos naturais. É pura mecânica de fluidos controlando a biologia. Um resfriamento de superfície que drena um congestionamento interno. Fascinante. E essa regulação térmica nos joga direto para outra técnica dos guias que parece superstição do século passado, mas que tem uma lógica de engenharia corporal impecável: o escaldapés. O famoso escaldapés, que não tem nada de simples, né? Nada. Não se trata de simplesmente mergulhar os pés em água quente para relaxar assistindo TV. O protocolo exige disciplina. A água deve estar quase no limite da tolerância térmica, entre 42 e 45 graus Celsius, ativada por princípios botânicos específicos. Alecrim se o alvo for a dor, folhas de louro para combater suor excessivo, eucalipto para asepsia de mau cheiro. E o choque vem na alternância. A terapia de contraste. Sim. O paciente deixa os pés na infusão fervente por 3 minutos e abruptamente afunda os pés numa bacia de água gelada por 1 minuto. E esse ciclo torturante se repete de 4 a 6 vezes. Mas me tira uma dúvida. Submeter o sistema circulatório a uma montanha-russa térmica dessas, forçando o sangue a descer e subir tão violentamente, não é perigoso para quem tem problemas cardíacos ou pressão alta descontrolada? Essa é uma observação clínica fundamental e demonstra a necessidade de muita cautela. O escaldapés com contraste térmico atua como um coração periférico, sabe? Coração periférico? Como assim? O calor externo provoca uma vasodilatação massiva imediata, puxando um grande volume de sangue da cabeça e do tronco direto para as pernas. O choque gelado, logo em seguida, causa uma vasoconstrição extrema, espremendo as veias e ejetando o sangue de volta para cima. Caramba, é um bombeamento forçado. Sim, e essa ginástica vascular vigorosa é totalmente contraindicada para indivíduos com trombose venosa profunda, insuficiência cardíaca grave ou pressão alta que não está medicada. Pode ser perigoso. Mas para quem está saudável do coração, tem benefício? Tem, e é imenso. Para um sistema cardiovascular funcional, esse bombeamento forçado desobstrui vias bloqueadas. É exatamente essa tração do sangue para as extremidades que alivia a pressão na cabeça, curando enxaquecas devastadoras, além de descarregar a tensão do sistema nervoso central. Acaba tratando a insônia de forma mais eficiente que muitos remédios, simplesmente reequilibrando a distribuição de volume de sangue. O irônico de toda essa complexidade e rigor científico exigido é que nós não precisamos entrar no meio de uma floresta intocada para ter acesso a essas fábricas químicas de alto impacto. Muitas delas estão escondidas à vista de todos
camufladas no fundo da gaveta de temperos da nossa própria cozinha. A nossa farmácia doméstica. Sim, e as fontes trazem para o centro do palco botânico um verdadeiro superastro da imunidade doméstica: o alho. Ah, o alho é uma estrela. O que é fascinante sobre o alho é a resiliência documental dele ao longo da história humana. Os textos apontam que bulbos de alho eram fornecidos em rações diárias para os construtores das pirâmides no Egito, para manter o vigor muscular debaixo de exaustão extrema. Nossa, desde o Egito Antigo? E milênios depois, nas trincheiras putrefatas da Primeira Guerra Mundial, onde a penicilina ainda não existia, o alho esmagado foi o agente antisséptico primário que salvou milhares de soldados de terem os membros amputados por gangrena. A ciência contemporânea só decodificou a mágica por trás disso, que são os compostos sulfurosos e a molécula de alicina. O detalhe do preparo para ativar essa alicina que as fontes mostram é genial. Eles compartilham uma receita para controle de hipertensão e purificação do sangue que depende exclusivamente da mecânica do preparo. O paciente não deve simplesmente engolir o dente de alho. Não adianta nada engolir ele inteiro. Pois é. A instrução é pegar 2 dentes de alho, perfurar eles profundamente com os dentes de um garfo, imergir em meio litro de água e deixar o recipiente na geladeira durante toda a noite, para tomar água no dia seguinte. Como exatamente furar o alho com um garfo e deixar na água fria transforma isso no medicamento para baixar a pressão do sangue? Parece bruxaria, né? Mas a engenharia botânica do alho é baseada numa reação binária de defesa. O alho intacto, inteiro, não contém alicina ativa. Ele possui um aminoácido chamado aliina e uma enzima chamada alienase, que ficam armazenados em compartimentos celulares separados dentro dele. Ah, então eles não se misturam naturalmente. Exato. Mas quando você perfura o dente com o garfo, você rompe essas paredes celulares, permitindo que a enzima e o aminoácido se misturem na água fria, sintetizando finalmente a alicina. É uma bomba química que você acabou de armar. Que incrível! E no corpo, o que essa água faz? Quando essa água infundida é ingerida, a alicina atinge a corrente sanguínea e interage com os glóbulos vermelhos, sinalizando para que eles produzam sulfeto de hidrogênio. Esse gás atua microscopicamente nas paredes rígidas dos vasos sanguíneos, induzindo o relaxamento da musculatura da artéria. Com os vasos dilatados, o sangue flui encontrando menos resistência e a pressão arterial cai de forma sustentada. É uma farmacologia perfeitamente coreografada pela natureza. E a gente não pode ignorar outro gigante do nosso quintal brasileiro, que é a alfavaca, ou o manjericão. Uma erva que parece estar ali só para finalizar uma pizza de marguerita, mas que ostenta propriedades bactericidas e antioxidantes tão clinicamente robustas que foi oficialmente integrada aos protocolos de fitoterapia do Sistema Único de Saúde, o SUS. É um marco, né? E tudo isso graças a um componente poderoso chamado ácido rosmarínico. Como ele funciona? O ácido rosmarínico presente nas folhas de alfavaca funciona no corpo humano como um escudo de interceptação tática. Em nível celular, ele interrompe a cascata de estresse oxidativo, neutralizando os radicais livres antes que eles causem mutações no DNA das células saudáveis. Além disso, ele consegue desestabilizar a parede celular de certas bactérias patogênicas do trato respiratório e digestivo, facilitando o trabalho do sistema imunológico para eliminar elas. Sensacional. E, amarrando a biologia ao resgate histórico que a gente comentou no começo, devemos mencionar uma combinação botânica descrita nas fontes que carrega um peso emocional imenso: a canela de velho associada ao múlungo. Uma combinação fortíssima. A história relata que a canela de velho era conhecida sob a alcunha de carrasco pelas comunidades afro-brasileiras. Durante o período sombrio do cativeiro, essas populações inalavam a fumaça da resina queimada das folhas dela, não com o objetivo de aliviar a dor da artrose, que é pelo qual a planta é mais famosa hoje, mas como uma intervenção neuropsiquiátrica de emergência mesmo. Um uso totalmente diferente. Sim, eles usavam o composto para dissipar as crises de pânico, o terror crônico e para afastar as sombras geradas por aquele ambiente de perseguição constante que eles viviam. E essa prática ancestral encontra validação integral na neuroquímica hoje em dia.
Os terpenos e flavonoides que eles inalavam na fumaça da resina da canela de velho, eles ultrapassam a barreira hematoencefálica e interagem com os receptores olfativos que estão fisicamente ligados à amígdala. A amígdala, o centro do medo, né? Exatamente. O centro de processamento do medo no cérebro. A planta força uma desaceleração do sistema de alerta. Hoje, os guias prescrevem o uso associado dessa planta com as cascas do mulungu, que é uma árvore cujo chá possui efeitos ansiolíticos e miorrelaxantes totalmente comprovados. Virou um protocolo clínico. Virou. Criando um protocolo terapêutico de alta potência para combater insônias superresistentes, quadros graves de ansiedade crônica e aquelas dores articulares severas que frequentemente acompanham a tensão emocional. Tudo conectado. Então, o que tudo isso significa para a gente no final das contas? Significa que as plantas medicinais exigem a mesma reverência e cálculo científico que qualquer fármaco sintetizado num laboratório moderno. Sem dúvida nenhuma. Cura real e sustentável não existe no vácuo de um chá milagroso. Ela requer o respeito milimétrico pelas dosagens, o planejamento inteligente dos ciclos de pausa, uma vigilância atenta contra interações catastróficas com medicamentos de farmácia e, acima de tudo, o reconhecimento histórico das culturas indígenas e africanas que mapearam esse território à custa das próprias vidas. E isso nos traz de volta, de forma cíclica, àquele documento inicial que discutimos sobre a origem estrutural do sofrimento humano. A premissa de que a nossa psique, os nossos medos e as nossas defesas são esculpidos pelo ambiente onde fomos plantados. O meio é a mensagem. Exato. Nós analisamos detalhadamente hoje as evidências botânicas de que o simples contato termodinâmico com o barro e com a água retira o peso da estagnação do corpo e que as folhas guardam os antídotos químicos evolutivos para as nossas inflamações orgânicas e para os nossos medos ancestrais. O corpo sempre esteve conectado à terra. É uma ilusão achar que a gente se separou dela. E sabendo que o nosso ambiente molda de forma tão física e inegável as nossas dores emocionais e biológicas, a reflexão que encerra a nossa análise hoje é a seguinte: será que a nossa atual epidemia moderna de estresse incapacitante, de ansiedade generalizada e insônia não é, no fundo, apenas o sintoma biológico de uma sociedade inteira que esqueceu de colocar os pés no barro e as mãos nas folhas? Olha, fica a reflexão para quem está escutando. É excelente ter a companhia de quem nos ouve em mais esta imersão. Estudem, pesquisem e respeitem as plantas. Até a próxima!